pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, depois do unboxing, eu vim passar aqui minhas primeiras impressões sobre esse carinha aqui. Esse aqui é o Galaxy Book de primeira geração. Já tem no mercado o Galaxy Book de segunda geração, mas esse aqui ainda é o de primeira. E eu vim passar minhas primeiras impressões sobre esse carinha depois de 2 dias que eu estou utilizando ele e falar qual é que é. A visão tá um pouquinho diferente, porque meu telefone que eu utilizo para gravar os vídeos, ele tá ficando sem bateria, e aí eu tive que colocar na tomada mais próxima, que ela fica um pouquinho de lado, mas vamos experimentar coisas novas, né? O que importa é aparecer. Então, como eu falei, esse aqui é o Galaxy Book de primeira geração. Esse carinha aqui, ele vem com um i5 de 11ª geração, 256 GB de SSD e 1 TB de HD e mais 8 GB de memória RAM. Esse cara é totalmente voltado para produtividade, então se você tem interesse em pegar esse cara para poder jogar, eu sinto lhe informar que esse aqui não é a melhor opção, mas o i5 dele dá conta de alguns jogos, não são os mais pesados, mas se você não for muito exigente, você pode sim acabar se divertindo legal com esse cara. Ele vem com uma Intel Graphics, não tem vídeo dedicado, é o vídeo integrado da Intel. Não é tão ruim quanto o Intel Graphics de antigamente, esse aqui é o Iris, mas não é tão bom quanto um Ryzen, mas chega perto e é mais interessante. Falar um pouquinho das conexões dele, como eu passei aí no unboxing. Esse cara tem apenas desse lado a travinha no notebook, um USB comum e um leitor de microSD. Do outro lado, a gente vai ter a entrada para fonte, RJ45 para colocar a internet cabeada, a HDMI, USB 3.0, uma USB tipo C e uma entrada para fone de ouvido. Esse cara também tem um botão, então se você quiser utilizar fone sem fio, ele também vai utilizar com tranquilidade. Tá? Esse cara tem uma coisa bem legal, que é a abertura com o dedo, sem muito esforço, e ele já vai aparecer. Vou falar rapidinho aqui da parte de trás dele. Na questão de upgrades, ele é bem interessante porque ele tem essas entradas, essas aberturas para facilitar o upgrade dele. Aqui você pode colocar mais HD ou um SSD. No meu caso, ele já vem com HD porque ele já vem com SSD dentro dele. E aqui nesse outro tem a opção para expansão da memória RAM, que aqui nesse PC ele já vem com 8 GB. A saída para ventilação, e aqui embaixo dos lados vai ter a saída de som, que eu não gosto muito porque em cima da mesa ele pode acabar abafando e em cima da perna também. Então é interessante comprar também aquelas bases para poder deixar ele mais elevado. Eu ainda não comprei, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu quero deixar esse cara com para um setup mais office, né? Esse cara eu tive a necessidade de poder comprar um computador que me desse a possibilidade de trabalhar fora aqui da minha mesa, tanto aqui dentro de casa quanto fora da minha casa, que me desse a portabilidade. Então eu vim nesse cara seco, focado em poder trabalhar. E casualmente, se eu estiver fora de casa, poder jogar alguns joguinhos leves e meu Valorant, que pelo menos é um joguinho leve que eu posso jogar. Vou falar um pouquinho dele agora aberto. O teclado dele não é retroiluminado, mas ele tem essa coloração branca com o teclado em preto, contrastando com a parte aqui em cinza. Então é um teclado de fácil leitura, mas poderia ser retroiluminado. Infelizmente não é, eu acho que nenhum notebook nessa faixa de preço dele é retroiluminado, a não ser, se eu não me engano, o Acer Vero, que é aquele todo reciclado. O touchpad dele é enorme, ele é muito grande, é o maior que eu já vi até agora.
ele está muito próximo do que é um de MacBook. Ele aceita os comandos do Windows muito bem e é bem interessante, tá? Aqui a inscrição do i5 e aqui o teclado dele também tem, ele é bem espaçoso, ele também tem a opção alfanumérica aqui do lado também. Esse, infelizmente, não é um monitor de IPS, ele é um monitor TN, ele tem problemas no ângulo de visão. Como eu tenho um monitor externo IPS, não me faz tanta falta quando eu estou aqui no meu setup, mas quando eu saio para poder trabalhar em outros lugares, ou até mesmo dentro de casa, no sofá, na cama, enfim, eu sinto a diferença, é bem forte, tem que estar olhando bem certinho em uma posição para ficar bom, mas infelizmente é o que tem. Apenas o Acer Aspire 5 tem a opção com a tela IPS nessa faixa de preço dele. Mas para poder deixar ele mais barato, eles têm que cortar alguma coisa e infelizmente o brasileiro ainda prefere, não liga tanto para uma tela do tipo IPS no seu notebook. Eu joguei alguns joguinhos nele. Primeiramente eu fiz um teste com o Valorant, que é o jogo que eu mais jogo. Eu não fiz o teste ideal, né, que é com o cabo ligado direto na internet. Eu fiz ele ligado no Wi-Fi, mas eu não tive problemas de conexão, não tive problemas de latência alta ou ping alto, tá? Então, ainda consegui usar ele tranquilamente, consegui jogar tranquilo, com médias entre 45, 50, com máximas de 70 a 80 FPS. Eu sinto que esse computador sente muita falta de mais 8 GB de RAM, então eu acho que deixando ele com 16 GB ele vai ficar mais estável, mas nada que não me deixe jogar quando eu estou fora de casa, né? Claro, deixando tudo no mínimo, e até porque esse monitor ele é só de 60 Hz, então não vai fazer diferença, não vai fazer uma diferença muito grande você estar numa taxa de quadros maior, além de, é claro, você ficar com um jogo bem mais estável, né? Também me joguei com ele no meu monitor e teclado normal, porque eu senti muita diferença jogando com esse teclado do notebook. Ele é um perfil baixo, ele é mais baixo do que o comum mesmo, ele é bem flat, então eu não acho tão interessante, talvez seja mais questão de costume, mas eu prefiro jogar com as teclas mais altas. E, cara, de uma partida para outra foi uma diferença gritante com o teclado mais alto, né? Deu para jogar muito melhor. Então, se eu puder aconselhar, pegue um teclado e um monitorzinho para você poder jogar. Também fiz o teste com o GTA V, né? Para poder ver até onde ele vai. Ele de cara, ele veio setado com tudo em algumas coisas no muito alto ou no alto, então, né? E mesmo assim ele rodou, mas eu achei mais interessante para esse notebook colocar tudo no normal, que é o baixo nesse jogo. E ele rodou muito bem, dá pra jogar, tu consegue se divertir com esse jogo. O que dá alguma esperança, porque o GTA V ele é um jogo do final da vida do PlayStation 3, então dá pra se ter uma ideia que ele possa rodar bastante jogos ali do PlayStation 3, Xbox 360 para baixo. Mas convenhamos, né? A gente tá em 2022, então acho que a melhor opção para poder jogar nesse carinha aqui é utilizando algum serviço da nuvem. No meu caso, o Xbox Game Pass. E aí, com serviços da nuvem não tem essa, né, cara? Você pode jogar qualquer jogo que tiver disponível ali para você jogar no momento, bastando, é claro, você ter uma boa conexão. E na questão, né, por exemplo, do Game Pass, com o xCloud, você precisa ter um controle compatível como eu tenho no caso. E é isso, pessoal. Esse foi o meu unboxing e primeiras impressões do Samsung Galaxy Book de primeira geração, um notebook muito bom, principalmente se você for uma pessoa que esteja procurando produtividade. E se você gostar de jogos, não for muito exigente, você pode se divertir sim. Você tem boas opções, principalmente considerando os jogos de PlayStation 3, meia vida do PlayStation 3 e Xbox 360 para baixo.
né? Ali Play 2, alguns emuladores talvez você possa utilizar tranquilamente, tá? E voltado para produtividade, esse é um notebook excelente, tá? Ele roda tudo, o porteiro SSD dele é muito rápido, Excel, Word, sem travar. Ele sente um pouco de falta para jogos de mais de 8 GB de RAM, mas tranquilo. Na questão da bateria, ele durou comigo cerca de 4 a 5 horas no meu uso, né? Talvez se tu utilizar o brilho mais intermédio, o volume também dele pelo médio, pela metade, você consiga chegar até 6 horas e meia de uso direto na bateria, tá? Mas no máximo comigo ele chegou a 4 horas e meia, 5 horas de utilização direto, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado pelo tempo assistindo o vídeo e a gente se vê em um próximo. Tchau, tchau. Valeu, falou!